Sim, tudo bom? Boa tarde, sejam bem-vindos, né? Todos aqui presentes, todos os nossos amigos que estão nos vendo pela internet e todos os nossos irmãozinhos desencarnados aqui presentes. Vamos ver os recados de hoje. As reuniões de quinta-feira ainda estão temporariamente suspensas. Nós estamos fazendo a segunda parte na quarta-feira à tarde, às 15 horas. Quem tiver nome para colocar em fluidoterapia à distância, pode deixar na secretaria, entrar em contato conosco ou no nosso Face. A gente coloca no trabalho de quarta-feira a partir das 15 horas. Fluidoterapia à distância, que eram feitas à quinta. Palestra nós não vamos ter em fevereiro, só a partir de 29 de março. Evento, sábado agora nós vamos receber o médium Marcos Mariuri, que vai fazer passes e tratamento, fluidoterapia, a partir das 9 horas. Ele pede para a gente chegar às 9, vai ter uma pequena palestra e uma psicografia. Os quadradinhos de lã são as nossas campanhas para sempre, né? São quadradinhos de 20 por 20 de tricô, crochê de lã, a gente fazia a mantinha. Essas mantinhas são doadas para casas que assistem às gestantes carentes. Nós recebemos roupas em bom estado e limpas. Nós temos o nosso bazar de seminovos. Nós recebemos doações de dinheiro via Pix, quem puder e quiser colaborar. E quem quiser se associar ao SEAC, a contribuição é a partir de R$20. Nós estamos arrecadando tampinhas de plásticos, lacres metálicos e notas fiscais sem CPF. Nós estamos mandando para o Instituto Amor Rosa, que assiste pessoas com câncer. Atendimento fraterno. Quem precisar conversar, ver se precisa de um tratamento espiritual, nós pedimos para chegar um pouquinho antes, uma meia hora antes, uma 1h30, por exemplo, e nós temos pessoas para atendê-los. A distância, pelo WhatsApp, já falou, né? Que entra em contato para agendar um horário. Livros seminovos, nós temos aí para vender R$5 e temos a nossa biblioteca circulante. A cantina, nós temos café, chá, água e bolo, isso é mais à noite, mas se quiser a gente arruma de dia também. De dia tem que dar marmitex, né? O YouTube, nossos trabalhos estão sendo gravados no YouTube. E Evangelho no Lar, que todos nós aqui já sabemos. O senhor sabe como é Evangelho no Lar? Então precisa depois pegar um folhetinho e dar, porque nós temos um folhetinho que explica direitinho. A gente dedica uma vez por semana, coloca um pouco de água. Você vai pegar? Coloca um copo com água, uma jarra, se você tem familiares, filhos que queiram compartilhar, né? Aí faz aquela oração inicial, como nós vamos fazer agora. Faz uma prece, abre um Evangelho, ou a Bíblia, o Novo Testamento, aí tem todas as instruções, passo a passo. Esse Evangelho é feito uma vez por semana, sempre no mesmo dia, no mesmo horário. O plano espiritual vai designar uma equipe para te assessorar naquele dia. Então, você sempre tem que fazer sempre naquele dia, naquele horário. O Francisco Cândido Xavier, no livro dele, Nosso Lar, ele fala muito do Evangelho no Lar. O pessoal que tem a vista assim de cima, diz que é a coisa mais linda, parece que são luzes acesas em todas as casas. Esse Evangelho no Lar, ele fluidifica o nosso lar de bons fluidos, como a gente gosta de manter a casa sempre limpinha, ou uma faxinona uma vez por semana, ou todo dia. Então, isso aí seria aquela limpeza espiritual, alimentação de fluidos, melhora muito o fluido da casa, das pessoas. Então, esse é o Evangelho no Lar. É muito importante. Vamos então dando início aos nossos trabalhos, vamos fazer nossa oração de abertura. Vamos assim então, levando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai e Jesus, amado Mestre. E assim então, em primeiro lugar, nós vamos agradecer. Agradecer por mais esta oportunidade de nós estarmos reunidos aqui hoje. Tivemos vontade, alegria, principalmente saúde. Agradecidos nós somos por tudo isso. Agradecemos também a equipe do nosso trabalho de hoje, que é a equipe do Socorro Espiritual, e a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, quando nós fazemos a nossa segunda parte, fluidoterapia à distância.
E assim agradecidos, nós vamos nos lembrando daquela oração universal que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Agora nós vamos ter o nosso evangelho, nosso colega Edivaldo vai nos falar hoje. Boa tarde a todos. Boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Hoje, para o tema do evangelho, vou falar sobre parábola do aquário. Tá? É um texto que eu retirei lá do Momento Espírita, para fazer evangelho. Gosto muito desse Momento Espírita, que nos tem várias lições, e em cima dessas lições, várias historinhas, e em cima da historinha a gente sempre traz alguma coisa relacionada ao evangelho, né? E a parábola do aquário é uma história. Geralmente eu conto aqui de uma maneira um pouco mais reduzida, só que hoje eu gostaria de ler a história toda para que a gente prestasse atenção aos detalhes, tá? Depois a gente vai comentar alguns temas aqui que são abordados. Então, parábola do aquário, autor desconhecido. Era uma vez um aquário onde viviam peixes grandes, médios e pequenos. Ali imperava a lei do mais forte. Os alimentos atirados pelo Criador eram disputados. Primeiro comiam os maiores. O que sobrava destes era devorado pelos médios. E o que sobrava dos médios era devorado pelos pequenos. Na falta de outro alimento, os grandes devoravam os médios e estes, por sua vez, devoravam os pequenos. Ou seja, quem pode mais, chora menos, né? Aqui já é a lei do mais forte. Vamos falar sobre isso daí também depois. Ora, havia um peixinho muito pequenino, que morava no fundo do aquário, onde estava salvo da fome e da gula dos demais. Ali, naquelas profundezas, poucas vezes caía algum alimento. Mas o peixinho, ao invés de maldizer a sorte, enganava a fome, distraindo-se ao contemplar os desenhos dos azulejos, as plantinhas, a areia branca e as pedrinhas brilhantes que enfeitavam o fundo do aquário. Um belo dia, o peixinho descobriu um ralo, por onde saía a água do aquário. Admirado, exclamou: "Ué, então este aquário não é tudo? Existe outro lugar onde se pode viver? Para onde irá essa água que não para de correr?" E o peixinho, curioso, tentou passar pelo ralo. Como os vãos fossem muito estreitos, ele se dispôs a fazer sacrifícios e emagrecer, até passar para o outro lado. Foi assim que, dias mais tarde, bem mais magro, e ainda assim perdendo algumas escamas na travessia, ele conseguiu seu intento. E foi assim que ele conheceu, pela primeira vez na vida, o que é a água corrente. Ou seja, ele saiu do aquário e conseguiu chegar numa água corrente. Uma delícia, uma maravilha. O peixinho ia pulando feliz pelo rego da água, deslumbrado com tudo. E o rego da água levou o peixinho até uma enxurrada. Na enxurrada, mais água ainda, e a correnteza mais forte. Não era preciso nadar, bastava soltar o corpo. Que maravilha! Quantos peixinhos livres, quantos barquinhos de papel, e o sol, que coisa linda! E aqueles bobos lá no aquário, pensando que aquilo fosse tudo, aquela água suja e parada. Coitados! E a enxurrada levou o peixinho a um riacho. E o peixinho nunca pudera imaginar tanta água de uma vez. Nunca vira crianças nadando. Nunca vira mulheres lavando roupa e cantando. Nunca pudera ver tantas plantas, tantas flores, tanta beleza junto. E julgou que estivesse delirando. Quanta comida, quanta água, quanto lugar onde viver em paz. Quanta felicidade para todos. Ah, aqueles pobres diabos lá no aquário, se vissem tudo isto,
e o riacho levou o peixinho até o rio. Não, não é possível, isto não existe. Olha quanta água, parece não ter fim. Quanta comida, quanto sol, quanta luz, quanta beleza. E foi assim, extasiado, maravilhado, deslumbrado, quase não acreditando em seus próprios olhos, que o peixinho, levado pelo grande rio, chegou enfim ao mar. Ali, diante daquele infinito de águas, de alimentos, de luz, de cores, de plantas, de um mundo de coisas maravilhosas, diante daquela majestade toda, o peixinho chorou. Chorou comovido, agradecido, porque a alegria era tanta que não cabia dentro de si. E chorou, sobretudo, de pena dos seus coleguinhas, grandes e pequenos, que haviam ficado no aquário, naquelas águas poluídas, escuras, pardas, estragadas, exprimidos, pensando viver no melhor dos mundos. E o peixinho então resolveu voltar e contar a boa nova a todos. E o peixinho voltou, do mar para o rio, entre parênteses. Sacrifício, porque agora a viagem era contra a correnteza. Ele nadou para o riacho, para a enxurrada, e da enxurrada para o rego, e do rego para o fundo do aquário, e atravessou o ralo de volta. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse daqui para frente, que eu vou fazer uma perguntinha depois, tá? Desse dia em diante, começou a circular pelo aquário um boato de que havia um peixinho contando coisas mirabolantes, falando de um lugar muito melhor para viver, um lugar de amor e paz, um lugar de fartura infinita, onde ninguém precisa fazer sacrifício, nem se devorar uns aos outros. E todos acorreram ao fundo do aquário para saber da novidade. Os grandes, os médios, os pequenos. Todos os peixes queriam saber o que era preciso fazer para chegar a esse mundo maravilhoso. E o peixinho, mostrando-lhe o ralo, explicou que para chegar ao outro mundo era preciso algum sacrifício, pois a passagem era realmente estreita. Segundo o tamanho, uns teriam de sacrificar-se mais, outros menos. E os peixes pequenos passaram a seguir, a escutar o peixinho, enquanto os médios e os grandes, sobretudo, consideravam-no maluco, um visionário. Onde já se viu? Impossível passar por aquele vãozinho tão estreito, só um louco mesmo. E a história do peixinho se alastrou, de tal maneira se alastrou e pegou, que modificou a vida no aquário e perturbou o sossego dos peixes grandes e médios, que estes acabaram por matar o peixinho, para acabar com aquelas besteiras. Mas o peixinho não morreu, continuou vivendo, pois a sua mensagem imortal passava de geração em geração. Até hoje a história do peixinho é lembrada no aquário. Até hoje aos que creem. E até hoje os que passam pelos ralos e os que jamais conseguirão fazê-lo. Porque quanto maior e poderoso, tanto maior será o sacrifício exigido. E por isso está escrito: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que os ricos entrarem no reino de Deus. Pessoal, só explicando aqui o que seria camelo, tá? Camelo aqui não é aquele animal gigantesco que tem lá no deserto, tá? Camelo na época era uma espécie de uma linha um pouco mais grossa do que nós temos hoje, tá? Mas era muito difícil você conseguir passar aquela linha pelo vão da agulha, tá? Então, e Jesus utilizou o camelo aqui para que nós compreendêssemos que é difícil chegar aos reinos de Deus, que é necessário fazer um sacrifício. Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a vocês: o peixinho aqui se assemelhou a quem na história aqui? Quem que veio aqui na Terra tentar nos mostrar que é um lugar melhor, um mundo melhor, que nós devemos perdoar, que nós devemos ser os melhores, que nós devemos pensar um pouco mais nos outros? Quem que veio falar isso daí e acabou morrendo? Jesus Cristo. Então essa historinha, o peixinho em certo momento se assemelhava a Jesus Cristo. Por quê?
ele nos mostrou que há muitas moradas na casa do Pai. Que o aquário, no caso, não era tudo. Do aquário ele passou para a correnteza, chegou ao riacho, chegou ao rio, chegou ao mar. E à medida que ele ia passando, por isso que eu li bem devagar, ele ia contemplando as coisas bonitas que aconteciam em cada lugar. Tá? Coisas que muitas vezes, às vezes nós temos essas coisas ao nosso redor e não percebemos. Por exemplo, quando nós estávamos lendo lá, a leitura lá dentro, falou sobre um dia de sol. Quantas vezes a gente não valoriza um dia de sol? Nós só vamos valorizar quando? Quando está chovendo forte. Ah, meu Deus, que chuva terrível, está alagando tudo. E aquele dia de sol a gente acaba não percebendo. Tá? Então a lição do peixinho nos remete a Jesus Cristo, que veio nos mostrar tantas coisas maravilhosas, e nós, infelizmente, na nossa estupidez ainda acabamos crucificando Jesus Cristo, né? Por quê? Porque ele mexeu com o interesse dos grandes, certo? E acabou acontecendo isso com ele. Outra coisa também que nós podemos falar aqui é a lei do mais forte, tanto nos animais como nos homens. Como foi dito aqui no começo da lição, os alimentos que eram colocados lá no aquário, primeiro os peixes grandes comiam, depois os peixes médios. Se sobrasse alguma coisa, é para os peixes pequenos. E quando faltava essa comida, o que acontecia? Os peixes grandes comiam os médios e os médios comiam os pequenos. Ou seja, aqui também, não somente no aquário, mas também na nossa vida, ainda temos a lei do mais forte. Quem pode mais, infelizmente, chora menos. Mas, graças a Deus, nós os espíritas, nós acreditamos na reencarnação, tá? Onde todas essas justiças podem ser acertadas futuramente. Por exemplo, hoje você pode ser um cara de muito dinheiro, um cara poderoso, e você pode pisar nas pessoas. Só que acontece, de uma maneira ou de outra, você vai pagar pelas coisas que você está fazendo. E através da reencarnação, hoje você pode ser muito rico, numa outra encarnação ser muito pobre, para que você possa sentir na pele aquilo que você fez aos outros. Tá? Então a lição também nos fala sobre a lei do mais forte. Outra coisa que também nós podemos falar aqui na lição, que o Evangelho nos diz que há muitas moradas na casa do meu Pai. Certo? Da mesma maneira que você tinha o aquário, onde tudo era compacto, tudo era apertadinho, faltava alimento, certo? O mais forte se alimentava do mais fraco. Aí o que acontece? Ele passou pela enxurrada, ali ele já começou a ver coisas diferentes. Ele chegou ao rio, por exemplo, onde já tinha mulheres lavando roupas, crianças nadando, fartura de alimento, os peixes lá eram livres, podiam se movimentar. Quando chegou ao mar, então não se fala, né? Aquela abundância de água. Ou seja, havia muitos lugares diferentes do que quando ele achava que o aquário era tudo. E o Evangelho também nos fala que há muitas moradas na casa do meu Pai. Por exemplo, hoje, esse nosso mundo aqui é considerado como de provas e expiações, né? Infelizmente, ainda há muitas pessoas que ainda não atingiram um grau de evolução muito bom, e infelizmente há pessoas más, infelizmente muitos cometem erros. Nós mesmos, infelizmente, ainda cometemos os nossos erros. Por exemplo, quem perdoa aí com facilidade? Se vocês perdoam com facilidade, você pode botar a mão. Eu, infelizmente, ainda não consigo. Tá? Até perdoo, mas deu minha dificuldade. Quem não é orgulhoso? Quem não é egoísta? Ou seja, nós temos as nossas dificuldades ainda. E nós temos a oportunidade de conhecer a doutrina. Nós temos a oportunidade de estar vindo aqui e sempre aprender algo novo. Imagina aqueles lá que não conhecem ou não querem praticar. Então nós vivemos num planeta de provas e expiações. Passaremos futuramente, quando nós estivermos mais evoluídos, um planeta de regeneração, até que finalmente nós chegaremos aos mundos celestes, aos mundos felizes. Tá? É quando nós estivermos atingindo um grau de evolução muito grande. Inclusive nessas situações não teremos a necessidade de reencarnar, certo? Reencarnaremos só se nós aceitarmos alguma missão. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Quando ele veio para o nosso planeta, ele não precisava se reencarnar, mas ele aceitou passar por tudo que passou para que pudesse nos ajudar. Tá? Então, essa lição também nos faz remeter ao tema há muitas moradas na casa do meu Pai. E lembra que ele falou lá que em determinado momento ele chegou a emagrecer. Ele já era pequeno. Ele emagreceu para que pudesse passar pelo ralo.
E mesmo assim ainda perdeu algumas escamas, certo? Então isso daqui também nos faz remeter a lição da porta estreita e da porta larga. O que é porta larga? É chamada porta da perdição. Eu vou beber, eu vou usar drogas, vou fazer isso, fazer aquilo, e não vou pensar nas consequências. É chamada a porta larga. Você não faz esforço nenhum, então você passa pela porta larga. Ao passo que, se você quer passar pela porta estreita, aí sim, aí a gente vai ter que se modificar. Como eu disse lá atrás, nós vamos ter que combater nosso orgulho, nós vamos ter que combater nosso egoísmo, nós vamos ter que exercitar a paciência, que é tão difícil exercitar a paciência, hein? Nós vamos ter que aprender a perdoar os outros, nós vamos ter que aprender a pedir perdão. Então, passar pela porta estreita é o difícil. Pela porta larga não, você não faz um esforço nenhum, o cara te ofendeu, você revida na mesma proporção, às vezes até mais. Há pessoas que acham que é corajoso a pessoa que faz isso. No meu entender, corajoso é aquele que sabe se calar. A pessoa te ofendeu, se você soubesse calar, você já está sendo mais corajoso do que aquela pessoa que está revidando. Certo? E para também um outro tema que nós podemos ver aqui, é que o Evangelho nos diz que fora da caridade não há salvação. E por que o peixinho aqui nesse momento ele foi caridoso? Ele chegou ao mar lá, ele estava numa boa, estava num lugar onde tinha muita água, tinha muita comida, muitos peixes livres, só que ele pensou lá nos amigos e falou assim, poxa, eu estou aqui numa boa e meus amigos estão lá naquele lugar fechado, naquele lugar de sofrimento. Eu vou voltar lá e vou falar para eles que existe esse mundo aqui. Ou seja, então ele foi caridoso. Ele pensou mais nos outros do que nele mesmo. Tá? Se ele fosse egoísta, ele continuava lá no mar, ele continuava bem. Não, mas ele voltou para lá. Em consequência disso, acabaram matando eles, né? Então, assim nós também devemos fazer. Nós devemos pensar um pouco, não somente em nós, mas pensar um pouco no próximo. Procurar fazer caridade, procurar ajudar. Aí a pessoa pode falar assim, mas espera aí, estou numa dificuldade financeira muito grande, não consigo ajudar financeiramente. O Evangelho também nos diz que financeiramente é a maneira mais fácil de você colaborar. Você pega, dá umas moedas lá para a pessoa, por exemplo, no farol, essas coisas, já fiz a minha parte. Isso daí é a parte mais fácil. Difícil é quando nós, além da parte financeira, tá, que é muito importante também, nós deixamos uma parte do nosso tempo para que possamos ajudar os outros. Pô, mas eu não estou preparado para isso, não estou preparado para aquilo. Por exemplo, uma forma de caridade. Os idosos. Os idosos muitas vezes gostam de conversar e eles não têm com quem conversar. Se nós pudermos emprestar o nosso ouvido para eles, já é uma maneira de caridade. Você não tem a parte financeira, mas você pode dispor do seu trabalho. Vão entregar alimento em tal lugar, você pode ir ajudar. Vão fazer cesta básica em outro lugar, você pode ajudar. Se você é um professor, tem uma oportunidade de ensinar alguém a aprender a ler, aprender a escrever, é uma oportunidade de ajudar. Ou seja, o que não nos falta são oportunidades. Cabe a nós achar alguma coisa que a gente possa fazer. Entendeu? Não há necessariamente da parte financeira. Se você conseguir a parte financeira e doar um tempo seu, melhor ainda. Mas se você não tiver parte financeira, doe um tempo. Procure fazer alguém mais feliz. Certo? E outra coisa que ele nos fala aqui, a importância de nós tentarmos sempre nos melhorarmos. Tá? Para superar os obstáculos, as dificuldades que nós temos na nossa caminhada, nós temos que ter o nosso esforço. Nós temos que lutar contra nós mesmos para corrigir os nossos erros e tentarmos sermos pessoas melhores. Como nós sempre falamos aqui, Jesus é nosso maior exemplo. Nós temos que tentar nos aproximar dele. Estamos muito longe? Muito, muito longe. Mas ele é o nosso foco, então nós temos que tentar nos aproximar dele. Isso aí vai ser de uma hora para outra? Não. Hoje eu consigo perdoar. Amanhã eu já não brigo com a pessoa. Amanhã eu já não falo mal de outra pessoa. Só o fato de nós nos calarmos, voltando ao que foi lido hoje, já é um progresso. Certo? Se a gente não retribuir o que falaram mal da gente, já é um progresso também. Então, devagarzinho assim é que nós vamos aprendendo, que nós vamos evoluindo. Tá? É por isso que nós estamos nesse plano. Para aprender, evoluir e, se possível, passar para esferas mais superiores. Até que um dia nós estejamos tão adiantados, que nós seremos merecedores de estarmos nos planos celestes, tá? Nos mundos felizes.
Alguém tem alguma dúvida sobre o tema de hoje? Não. Qualquer coisa, só falar, tá? A lição é muito esclarecedora e ela aborda uma série de temas aqui importantes para nós. Por isso que eu escolhi trazer esse tema para nós. Tá ok? Muito legal. Uma boa tarde a todos. Tema muito bom e bem explicado. Bem então, explicado. Nossa lição de casa, né? Essa semana, procurar evoluir. É. E agora, nesse momento, nós vamos nos envolver com a prece de Cáritas, ou seja, a prece da caridade. A prece de Cáritas. Deus nosso Pai, sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, a órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. E nesse momento, nós vamos pedir aos nossos médios que entrem em sintonia com o plano espiritual e assim ficaremos aguardando alguma mensagem. Estamos aguardando alguns instantes. Temos uma mensagem para o amigo que se curva por assim. Ela vai ler para nós. É uma mensagem escrita psicografia. Que as bênçãos de nosso Pai estejam conosco. Mais um dia de trabalho, de acolhimento, de estudo e dedicação a todos aqui presentes. Vocês encarnados estão se preparando para a evolução individual, mas ela não pode se abster à individualidade, pois são irmãos em Cristo e têm de se portar assim, como irmão, se amando, se perdoando, acolhendo os mais necessitados e, acima de tudo, se colocando na missão de recolher os mais necessitados que vocês. Não é necessária a procura de grandes empreendimentos. Só é preciso que sejam com amor e boa vontade. Se cada um dedicar um pouquinho, com certeza todos os necessitados sairão do caos que vivem e terão força para superar os problemas, pois saberão o valor da bondade e do acolhimento.
Não é preciso se julgar se não são capazes ainda. Aos poucos, aqui ouvindo os ensinamentos, serão forçados por amor a sentir a coragem e a necessidade da melhora. Sendo assim, a alegria, o conforto, pouco a pouco habitarão seu coração para que os motivem à prática da caridade. Sejam felizes, queridos irmãos. Que Deus os abençoe. Vamos então, agradecendo essa linda mensagem que nós tivemos, que possamos levar essas palavras em nossos pensamentos e nossos corações. Vamos pedir aos nossos médios que retornem à nossa casa de orações. Assim nós vamos dando continuidade aos nossos trabalhos de hoje. E nesse momento nós vamos nos mostrar gratos por tudo que nós temos, por nossa saúde, pela nossa casa, por tudo, através das nossas vibrações. Nós vamos vibrar com todo amor, com toda a nossa força de pensamento, por todos os lugares e pessoas que nos foram indicados. Esse momento é o momento das nossas vibrações. Então, nesse instante, vamos unindo nossos pensamentos num só ideal. E junto com nossos amigos espirituais que aqui se encontram presentes, vibremos. Vibremos para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moralmente e espiritualmente para a verdadeira regeneração do nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência de dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles parentes, amigos ou desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados. E que os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta sejam recebidos com muito amor e carinho, para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que possam sempre prover as suas necessidades. Para que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com seus merecimentos. E pedimos neste momento bênção de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos, dizemos graças a Deus e graças a Jesus. Vamos encerrando essa nossa primeira parte dos nossos trabalhos. Nós já fizemos a nossa oração inicial, ouvimos o nosso Evangelho e já fizemos nossas vibrações. Estamos mais do que preparados para nós passar uma sala de paz. Quem estiver fazendo tratamento, toma o primeiro passe, dá a volta, toma água purificada e volta. Quem tomar só o primeiro passe está liberado, mas que volte a semana que vem, se Deus quiser. Vamos à nossa oração final.
Prece da serenidade. Deus, concedei-nos a serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem, Pai, para modificarmos aquelas que forem possíveis. Principalmente sabedoria para perceber e encontrar a diferença entre elas. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como gostaria que fosse. Confiando que o Senhor tudo fará se nós entregarmos a tua vontade. Pois assim poderemos ser razoavelmente felizes nesta vida e supremamente felizes ao seu lado na eternidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.